Por que Moçambique o combustível sobe 7 e baixa o medical? É um roubo que o próprio Estado faz à população. Então eu quero apelar ao governo da Frelimo, que é líder de nome, mas não é líder de fato. O Sufumado não tem carisma, nem dentro do partido, nem no meio da população moçambicana. Então, não tem carisma como... Não, o Sufumado não tem carisma como líder. Não é uma política de estômago no VM7. Está preocupado com as massas. As massas sempre anuíram aquilo que era a proposta de VM7 na reivindicação. Hoje vamos tocar apitos, tocávamos. Panelas, tocávamos. Parar tudo, parávamos. Por quê? É carisma. Tão simples quanto isso. A maior característica de um líder é carisma. Ser seguido naquilo que são suas convicções e são seus ideais. Qual é a frase emblemática do Sufumado? Zero. Qual é a ideia que o Sufumado tem de Moçambique? Zero. Qual é a ideologia que ele defende? Zero. Ele só pensa nele como pessoa, porque ele não tem uma profissão, ele não tem carreira, ele quer sobreviver da política. E agora, aqueles que estão ao redor do Sufumado têm carreiras, são juristas, são advogados, etc. Mas eles comportam-se como pessoas esfomeadas, vão defender coisas erradas. Eu penso que eles também têm que ter uma clara evidência de se aliar-se aos guerrilheiros e colocar o Sufumado num stand-by e procurar um líder. Agora, para quando é que fica o Conselho Nacional? Tiveram uma reunião que não souberam dizer quando fica o Conselho Nacional. Então, eles estão a marginalizar os guerrilheiros que sempre foram o braço forte da Renam. Isso não pode ser assim. Da Cama fosse vivo, tu achas mesmo que a Renam ia ter resultados desastrosos que teve? Não. Achas mesmo que os guerrilheiros iam se reivindicar contra o seu líder? Não. Em nenhum momento da história da Renam os guerrilheiros viraram-se contra a Fonte da Cama. Porque a Fonte da Cama tinha o quê? Tinha punho, o que não tem o Sufumado. Nós precisamos de um novo partido da oposição, que não seja a Renam, não seja a MDM e muito menos Podemos. Não estamos à espera que seja aprovado o Ana Malala para ver já um confronto entre Frelimo e Ana Malala. Quem cooptou o VM7 para Renamo foi o próprio Dhlakama. Então o Dhlakama viu que eu estou a partir e dentro da Renamo não encontro ninguém à altura de dar conta do meu legado. Vou escolher o VM7 para dar conta do meu legado. O VM7 tem carisma. Não só por ter bebido a força da Câmara, ele já tinha seu carisma nas suas análises sociopolíticas que ele fazia. E o povo comprou todas as ideias do VM7. Então, é mais ou menos isso. Não, a minha esperança, como cidadão moçambicano, e atento e preocupado pela política, analista da política moçambicana, tem que aparecer um novo partido em Moçambique. E está a caminho. É o Ana Malala. Só este partido é que pode fazer frente ao partido mais organizado que nós temos, não só em Moçambique, mas a nível da África Austral. A Frelimo está infiltrada em todo o sítio. Por que é que a Frelimo quer se agarrar ao poder, mesmo com todas as evidências de que não ganhou eleições, entre aspas? Eu coloco isso entre aspas, porque há uma entidade chamada Conselho Constitucional que validou os resultados. Mas a olho nu fica claro para todos nós que quem devia ter ganho aquela eleição é VM7. Mas ok, VM7 nem está por aí. O que VM7 queria era garantir que algumas coisas, a maioria delas, fossem efetivadas em Moçambique. Daí que eu venho a sua pergunta. Por que agora tem uma nova forma de ser Estado? Porque a cedência do próprio governo. Exemplo, portagens. É um grande exemplo. Agora o que falta é baixar o custo de vida. Eu tenho uma pergunta antiga. Por que em Moçambique o combustível sobe 7 e baixa o medical? Eu penso que a empresa tem que começar a investigar isso. Sobe 7, mas baixa o medical. É um roubo que o próprio Estado faz à população. Então eu quero apelar ao governo da Frelimo a baixar o custo de vida. Por quê? Nós não comemos todos os dias maçã. Nós comemos todos os dias, mata bicho, almoço e jantar. Então não baixar o preço das comidas. E baixando o preço das comidas, normalmente baixa o preço do combustível, porque o combustível é o motor da economia, assim como os megas são motores da internet. Se recuarmos, o presidente Afonso Dhlakama, enquanto esteve em vida, ele era o único que sabia mobilizar as duas alas. E havia consensos, havia concordância. Depois da partida do Afonso Dhlakama, ficamos com um líder que é líder de nome, mas não é líder de fato. O Sufumado não é só contestado agora, é contestado logo após a morte de Afonso Dhlakama. Mas eu quero perceber que a própria ala da cidade de Renamo é quem digitou o Sufumado na expectativa de que, sendo ele um antigo guerrilheiro, podia tratar bem o assunto dos ex-guerrilheiros de modo que possam receber a pensão. Mas percebemos que o assunto pensão é um assunto também que está a dar barulho, porque os guerrilheiros nem todos estão a receber as pensões. Então o que está a acontecer aqui? O último resultado das eleições é que ditou com os guerrilheiros que colocassem o Sufumado fora da própria Renamo. Mas o Sufumado tem uma ala que lhe defende. Então o que tem que acontecer aqui? Como dizia o André Majbir, tem a haver um diálogo interno entre as duas alas da Renamo, mas o que eles fizeram nessa reunião? Convidaram apenas 3 ex-guerrilheiros, enquanto os ex-guerrilheiros estão à frente da decisão de se retirar o Sufumado da liderança da própria Renamo. Então eu penso que o próprio líder da Renamo devia colocar o lugar à disposição, porque percebe-se que ele já não tem força, não tem cabedal, se eu posso usar essa expressão, para continuar a liderar a Renamo num contexto atual em relação à política em Moçambique. Então eu penso que a sociedade moçambicana também está em xeque
porque tinha a Renam como o maior partido da oposição que podia fazer valer as suas reivindicações a nível da sociedade para mudar o status quo de uma governação de 50 anos do próprio Partido Frelimo. Então a Renam está-nos a mostrar que de um partido sério, que julgava que era um partido maduro, um partido da oposição com uma certa experiência no confronto com o Partido Frelimo, agora deixa tudo a desejar e o povo moçambicano fica sem esperança. Se nós recuarmos, há 3 semanas atrás, tivemos um outro partido que também teve problemas, a declarar o Partido Perdemos, e agora temos a Renam. Então percebemos que em Moçambique já não há oposição que possa degladiar. Não há oposição? Não há oposição em Moçambique. Como assim? Não, há oposição por nome. Mas a oposição ela tem que ser efetiva, tem que provar com A mais B que está em prol da defesa dos interesses de uma franja, uma maioria da população que vê os seus direitos marginalizados pelo partido no poder. Então a Renam deixou muito a desejar e quebrou as expectativas. Mas eu quero recuar 2, 3 anos antes para aquilo que aconteceu na reunião que a Renam teve na Zambésia, que iam escolher um novo corpo diretivo, em que o Venâncio Mondlane também ia participar e foi impedido. Eu penso que a Renam perdeu ali uma grande oportunidade. O que poderia ter acontecido? O Yusuf Mahamat poderia permanecer como presidente do partido e colocar o Venâncio Mondlane como candidato à presidência pelo partido Renam. Eu penso que o resultado da Renam poderia ter sido diferente. Então, em consequência do resultado desastroso das últimas eleições gerais, os guerrilheiros que são a área militar, que sempre foi o braço forte da Renam, reivindicam que não tem um líder que possa responder aos desafios atuais. Então, se o Yusuf Mahamat fosse uma pessoa lúcida, ia ler o cenário atual da política moçambicana e perceber que ele, dentro do partido, encontra-se numa situação menos favorável porque é uma ala contestatária em relação àquilo que é o seu posicionamento. E só para percebermos uma coisa, a primeira vez que foram se aglutinar nas sedes da Renam, o Yusuf Mahamat não apareceu para dar as caras. Ninguém da Renam apareceu para dar as caras. Ele aparece agora numa reunião que foi imposta pelos ex-guerrilheiros. Mas os guerrilheiros não foram convidados, só foram representados por 3 pessoas, enquanto eles representam a maior parte dos membros do próprio partido da Renam. Então eu penso que a Renam está moribunda e mais uma vez o povo moçambicano ficou de luto em relação a um partido de oposição, porque durante muitos anos a oposição era, a política moçambicana era bipartidária, era Frelimo-Renam, Frelimo-Renam. Todas as eleições, Frelimo-Renam, Frelimo-Renam. Depois aparece um pouco o MDM, mas o MDM não conseguiu reunir uma grande maioria da população que pudesse comprar a sua ideologia. Ainda permaneceu o Renam. E agora, nas últimas eleições, aquilo que o Círculo Constitucional fez, apareceu o Partido Podemos e o Renam ficou para trás. Então, o Yusuf Mahamat já não está em condições, primeiro, a sua saúde é débil, segundo, a sua capacidade política, terceiro, ele não tem carisma, nem dentro do partido, nem no meio da população moçambicana. Então, não tem carisma como... Não, o Yusuf Mahamat não tem carisma como líder. O Yusuf Mahamat, ele pode ter feito algo histórico como guerrilheiro na Renam no passado, mas isso não lhe dá calibre de ser um líder de uma oposição que se espera que seja forte. Depois da Fonte da Cama, escolher o Yusuf Mahamat foi o pior erro que a Renam pode ter cometido. Não tem lá Muxanga e tem tantos outros que podiam dar seguimento àquilo que eram os ideais do presidente da Fonte da Cama. Então, para mim, o maior erro não é do Yusuf Mahamat hoje, foi um erro cometido há 3 anos atrás, quando a ala intelectual, se podemos usar essa expressão da Renam, escolheu o Yusuf Mahamat enquanto tinha Elias da Cama, que pelo apelido de Afonso da Cama podia dar um... Já era uma valia ou um apelido? Era uma grande valia, era uma estratégia de marketing, era uma grande valia esse apelido, assim como o MDM fez com Lutero Simango. Então, a defesa de um apelido da Afonso da Cama ia permitir que a população moçambicana ainda apostasse na Renam. Eu quero acreditar que nas próximas eleições, nem autárquicas, nem as gerais, a Renam poderá ganhar por causa do resultado dessas últimas eleições. Então, um partido sobrevive de política e sobrevive de ter locais espaço de governação. A Renam está perdida dentro da própria Assembleia da República. Tem pouco mais de 28 deputados. O que é 28 deputados no meio de 250 deputados? Então a Renam fica o antigo maior partido da oposição. Então eu penso que isso é, é uma chapada para a própria Renam por estar desorganizada internamente. Eu penso que um partido como a Renam tem que mostrar organização dentro da própria Renam. O que falhou para ex-guerrilheiros virem a ribalta, virem a imprensa, assaltarem sedes? Alguma coisa falhou, porque não há diálogo interno. Então, se o Mahamat está a fugir com a seringa no rabo, ele tem que dar as caras dentro do próprio partido e reconhecer que eu já não estou em condições de dar seguimento à liderança da Renam se encontra uma pessoa que possa aglutinar as duas alas e trazer a ribalta e devolver Renam aos caris.